FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. Baldan e Marquesan. Olá, boa noite. No programa FATEC Projetando o Futuro, nós vamos falar sobre as relações de consumo. Vamos tirar dúvidas com o professor da FATEC, André Luiz de Oliveira, sobre direitos do consumidor e também do fornecedor. E ainda hoje vamos apresentar o quadro Caminhos do Conhecimento. Por meio dele, você vai conhecer o Urubatã Ferraz, que uniu a prática da experiência na profissão com a teoria do curso de análise de processos agroindustriais. E isso fez toda a diferença na carreira dele. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. A vida se transforma. Continua através de nossas histórias, de nossas famílias. Evoluímos, plantamos sonhos, colhemos oportunidades, celebramos vitórias, incentivamos o crescimento. Novas terras nos esperam. Juntos, alimentamos a vida e um futuro ainda mais próspero. Baldan parceira, sempre está contigo, no campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar. Com a Baldan pode contar. Bem, já estamos de volta e hoje viemos aqui para as ruas da cidade porque o nosso assunto são relações de consumo. Quem esclarece as nossas principais dúvidas é André Luiz de Oliveira. Ele é professor desta disciplina do curso de Análise de Processos Agroindustriais da FATEC de Matão. Professor André, por que é tão importante a gente tratar desse tema? Quando a gente fala de relação de consumo, é um tema extremamente importante, porque nós estamos a todo momento atrelados a uma relação de consumo. Imagine só, você se levanta pela manhã, vai escovar os dentes, quando você está usando a pasta e a escova de dentes, você comprou em algum lugar, isso é uma relação de consumo. Aí você vai tomar o seu café da manhã, tem lá o leite, o pão, a manteiga, o bolo, relação de consumo, porque ou você comprou em algum lugar ou você usou ingredientes para fazer aquilo. Aí você vai trabalhar, de repente você pega um carro de aplicativo. É uma relação de consumo. Então, as relações de consumo estão previstas na nossa vida, acontecem na nossa vida a todo momento e nós nem nos damos conta disso. Quando você compra uma Coca-Cola, quando você compra um lanche, você está entrando numa relação de consumo, ainda que não seja um contrato celebrado de uma maneira formal, um contrato escrito, mas é um contrato verbal que se enquadra numa relação de consumo. E professor, quais são as principais regras que regem as relações de consumo? Quem está envolvido nesse processo? Quem está envolvido numa relação de consumo, de acordo com o próprio Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, são fornecedores e consumidores. Então, consumidor é aquele que adquire um produto ou um serviço, e o fornecedor, como o próprio nome diz, é aquele que fornece, disponibiliza no mercado um produto ou um serviço. E é bom frisar que nós estamos falando sempre desses dois elementos, ou é um produto ou é um serviço. Bem, agora vamos saber com o professor André por que existe a necessidade de se ter uma proteção tão grande, tão específica ao consumidor. A necessidade de proteção ao consumidor se deve ao fato de que o consumidor ele é considerado sempre o elo mais fraco nessa cadeia, ele é um ponto cego nessa relação de consumo. Veja bem, quando você recebe uma mensagem da tua operadora de celular dizendo o seguinte, o teu plano de dados esgotou, você deve contratar um novo pacote, a pergunta que fica é, será que ele esgotou mesmo? Quem confere isso? Como eu sei quanto eu utilizei do meu plano de dados? Então é uma coisa que o consumidor ele acaba contratando um novo plano de dados, por exemplo, neste exemplo do celular que eu estou dando, mas a gente nunca sabe, o consumidor efetivamente nunca tem a certeza se realmente o seu plano de dados se esgotou e ele vai estar aí de repente comprando, adquirindo alguma coisa, dispondo de um dinheiro sem que houvesse essa necessidade. Por isso que ele é considerado sempre a parte mais fraca. O fornecedor ele é detentor do poder econômico e também do poderio técnico,
Para dar um outro exemplo, imagine que você leva o seu celular para uma assistência técnica para trocar uma placa. O celular volta, pronto, montadinho, funcionando. Como é que você sabe se realmente aquela placa que foi colocada é uma placa nova e não é uma placa já em um estado de oxidação ou uma placa, vamos dizer, de segunda mão? Você pagou por uma placa nova, mas você não tem acesso a essa informação. Por isso o consumidor ele é muito vulnerável. A doutrina jurídica utiliza o termo vulnerabilidade do consumidor. Professor, por isso a importância do Código de Defesa do Consumidor, né? Exatamente, aí é que entra o Código de Defesa do Consumidor, justamente para tentar equilibrar essa situação, conferir ao consumidor algumas vantagens que se você necessitar entrar com um processo judicial, né, processo não administrativo, mas judicial, porque se resolve na esfera do Poder Judiciário, esse tipo de coisa, o juiz vai adotar algumas medidas, como inversão do ônus da prova, por exemplo, para tentar igualar essa relação consumidor-fornecedor, justamente porque o fornecedor está numa situação de superioridade perante o consumidor. Professor, e o fornecedor, como é que fica nessa história? Não tem nenhuma lei que o proteja? A literatura jurídica, os doutrinadores que tratam das relações de consumo, eu sempre falo isso para os meus alunos, o nome correto não deveria ser direito do consumidor, mas sim direito das relações de consumo, porque também existem regras que garantem o direito dos fornecedores. Por exemplo, quando um fornecedor oferece ao consumidor um orçamento, vamos imaginar aí o reparo de um veículo, ele dá um orçamento para a troca e pelo serviço das peças, esse orçamento ele tem validade de 10 dias. O fornecedor não é obrigado a sustentar esse preço por 30, 40 dias. Então isso também é uma coisa que nós podemos entender como um direito do fornecedor. Então o nome ideal deveria ser direito das relações de consumo e não só direito do consumidor. E professor, para terminar, você poderia nos explicar um pouquinho mais sobre as garantias? Para usar uma linguagem bem simples, a garantia é aquela possibilidade, aquele direito, aquela prerrogativa que o fornecedor tem, ou melhor dizendo, que o consumidor tem, de ter a substituição do teu produto, a troca devido a um problema ou um defeito na prestação do serviço ou naquele produto que foi adquirido. Nós temos aí dois tipos de garantia. A garantia legal, que como o próprio nome diz, decorre da lei, e a garantia contratual. A garantia legal, ela pode ser de 30 ou de 90 dias. 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis, né? A durabilidade do bem depende da natureza do produto ou do serviço. Então, essa é a garantia que está na lei. Você não precisa assinar nenhum contrato, não precisa pedir nada para o fornecedor. Por outro lado, nós temos a garantia contratual, que normalmente as pessoas conhecem como garantia do fabricante. Então você compra um determinado produto e o fabricante dá uma garantia de 1 ano, de 2 anos, alguns dão aquela famosa garantia até a próxima Copa do Mundo, você tem a garantia da nossa TV. Então essa é a garantia contratual e ela é gratuita. Você não paga, mas existe a garantia que você paga, né? Que é chamada de garantia onerosa, que quando a gente vai comprar algum equipamento, nos é oferecida como garantia estendida. Essa você tem que pagar e ela também tem uma validade que vai passar a fluir a partir do prazo da garantia legal. Eles não correm, os prazos não fluem simultaneamente. Então são esses tipos de garantia tutelados, protegidos pelo nosso ordenamento jurídico. Vamos então agradecer ao professor André Luiz pelas informações. Nós vamos agora para o intervalo e na volta vamos trilhar os caminhos do conhecimento. Vamos bater um papo com o aluno da FATEC, Urubatã Ferraz. Urubatã nos dá um exemplo de como a educação pode ser um fator de crescimento social e também profissional.
A vida se transforma. A vida se transforma. Continua através de nossas histórias, de nossas famílias. Evoluímos, plantamos sonhos, colhemos oportunidades, celebramos vitórias, incentivamos o crescimento. Novas terras nos esperam. Juntos, alimentamos a vida e um futuro ainda mais próspero. E no programa FATEC Projetando o Futuro de hoje, estamos sendo recebidos aqui na casa dele, né? Aluno da FATEC, está no 6º ciclo, daqui a pouquinho já vai se formar, Urubatã Ferraz. Urubatã, você já trabalhou, né, em diversos ramos, né, de atividades, inclusive com comércio exterior, viajou o mundo inteiro, mas você está me dizendo que ainda não tinha um diploma universitário e é esse que você queria fazer. Você está me falando que você queria fazer FATEC, né? É isso? Exatamente, né? Quando eu fiquei sabendo do novo projeto da FATEC vir para Matão, eu já comecei a buscar informações sobre isso. E o que me chamou muita atenção na época foi que traria a disciplina do agronegócio. E aí eu comecei a estudar e não passei no primeiro vestibular, mas insisti, que realmente era um sonho que eu tinha de fazer um curso superior. E nada melhor do que a FATEC trazendo um curso que tinha tudo a ver com o que eu aprendi na prática e poder fazer uma fusão, poder agregar, né, novos conhecimentos dentro da área acadêmica. E só que a FATEC me surpreendeu ainda mais quando eu comecei a conhecer todos. Positivamente, né, e muito, porque eu comecei a conhecer que não era somente o agronegócio. A FATEC estava disponibilizando muitas outras disciplinas que para mim foram novidades e que hoje eu aplico em partes, outras partes não, mas eu tenho certeza que tudo isso aí já está me ajudando em muita coisa e em termos de conhecimento, né? E a questão da aplicabilidade, isso aí está vindo aos poucos também, mas o bacana é que o que eu imaginei que seria bacana, né, que poderia agregar, isso de fato agregou. Uma faculdade pública, uma faculdade gratuita, vamos dizer assim, e com tantos novos conhecimentos aí, disciplinas, né, de alta tecnologia, coisas que o mercado atual tá exigindo hoje, vamos dizer assim, né? Então, de fato, foi um sonho, que começou como um sonho, e eu estou muito feliz de ver que realmente é mais do que eu imaginava, vamos dizer assim. Tem ferramentas, né, que você pode utilizar na sua profissão, né? Sem dúvida, né? É muito interessante, né, a grade da FATEC, né? Porque ela tem desde gestão de pessoas, gestão de qualidade, inglês, né, que são em todos os módulos, né, de todos os ciclos, né, que são os semestres, né? E principalmente a tecnologias digitais, não desmerecendo todas, mas por isso que eu digo que todas as disciplinas elas se convergem, que todas elas se interligam, né? E a questão também agora da ciência de dados, né, que é uma coisa que está sendo tão aplicada aí nas empresas aí, tantos profissionais que estão faltando no mercado aí dentro dessa área de tão promissora, né, que ela é, e a FATEC está proporcionando tudo isso aí pra gente, né? Depois que você começou a frequentar a FATEC, você percebeu que você teve um crescimento profissional? Sem dúvida, porque não só isso, como eu também já tive a oportunidade de trabalhar na área de empreendedorismo, isso também veio a somar. Por isso que eu digo que o que eu tinha na prática, eu busquei a FATEC para poder agregar esses novos conhecimentos aí, ter esse diploma de nível superior, né, um diploma, um lado acadêmico, né, vamos dizer assim, uma formação acadêmica, e sem dúvida nenhuma, só positivismo aí dentro das disciplinas, dos aprendizados, né. Agora, Batã, para quem tem bagagem como você, né, uma bagagem internacional inclusive, né, mas não tem ainda um curso superior, o que você diria para essas pessoas? Olha, eu diria que a FATEC está aqui, né, vamos dizer assim, está no quintal de casa, aqui em Matão, né, e com tantas disciplinas interessantes, tantos cursos interessantes, e eu diria que vale a pena ingressar no curso da FATEC. Aí a gente está vendo aí, né, a gente viu agora que as aulas voltaram a ser presenciais,
é uma felicidade chegar na FATEC hoje e ver tudo muito, muitas pessoas, né? Enfim, várias turmas. Então é muito gratificante ver uma faculdade que começou com uma turma, a nossa é a segunda, e agora ver já que está indo para a 7ª turma. Então você vê que o curso realmente tem procura, né? E junto a isso, né, as empresas, vários colegas dentro da FATEC também que já conseguiram promoções dentro de empresas através da FATEC, pessoas que iniciaram com o estágio, agora já estão dentro das empresas, e a FATEC proporcionando tudo isso é muito bacana ver tudo isso acontecendo. E o programa FATEC Projetando o Futuro fica por aqui. Na semana que vem nós temos um novo encontro, é logo após o Jornal TVM. Uma ótima noite e até lá. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. Marquesan e Baldan.